Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma poderosa palavra de Deus sobre a nossa vida. Meus amigos, meu nome é Manuel Lima, dono do canal, e eu quero agradecer imensamente pela vossa presença aqui neste vídeo. Eu quero já desde já pedir que comentem, compartilhem e ponham o vosso gosto, mas isso é só se gostarem do conteúdo. E eu sei que vão gostar, porque conteúdo agrega muito valor. E eu espero que com esta palavra, que a palavra de hoje tem como tema a autoridade de Cristo, eu espero em Deus que esta palavra sirva, como é que eu posso dizer? Como um acréscimo de real valor para vossas vidas. Que vocês possam compreender que a autoridade de Cristo não é má e que fazer a vontade de Deus não é mau, mas é muito bom e realmente ajuda-nos imensamente. Com a palavra de hoje eu espero imensamente que vocês sejam edificados, mas sem mais, vamos para a mensagem. E a palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, Salmos de número 45, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o seu trono para todo o sempre. O cetro do seu reino é um cetro de retidão. Ó Rei, o Senhor amou a justiça e odiou a maldade. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Amém. Deus, nós queremos te entregar este momento. Esteja conosco e fala por nosso intermédio, Pai. Fala por meu intermédio a estes corações. Que o Senhor amoleça e que a tua palavra entre e que a tua palavra seja como aquela espada que perfura até o íntimo, Pai, e que revela as intenções do coração. E que o Senhor nos ajude a mudar para que nós sejamos melhores criaturas, novas criaturas, edificadas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a palavra de hoje tem como tema a essência de Cristo. Ou melhor, essa é a segunda série do canal, A Essência de Cristo. E a quarta palavra desta série tem como tema a autoridade de Cristo. Com esta palavra, eu sei que vão mesmo ser edificados. Sim, eu sei que vão. Vamos compreender com ela como é quando é Deus a governar, como é quando é Ele tomando conta, quando é Ele estando em cima, quando é Ele e todas as coisas debaixo do seu próprio domínio. Eu espero que vocês sejam mesmo edificados. Mas, começando, muitas vezes, pela sociedade e pelo mundo, nós somos feitos a pensar que a vontade de Deus não é boa e que seguindo-a nós estamos reprimindo a nossa própria liberdade. Mas se eu te disser que isso não é bem verdade, irmãos? Se eu te disser que isso não é bem assim, que na verdade as nossas mentes e o nosso próprio coração, de tão desconectados que estão da vontade de Deus, de tão desconectados que estão da verdadeira fonte da vida e agarrados ao pecado que nos mata, é que nos fazem pensar que seguindo a vontade de Deus nós estamos a reprimindo a nossa própria liberdade, quando não, é o contrário. Em Deus nós somos mais do que vencedores, em Deus nós somos verdadeiramente livres, mas agarrados ao nosso próprio pecado não. Não estamos a encontrar liberdade, mas sim prisão, cadeia e morte. Não é fora de Deus em que nós encontramos uau. Não, não é fora de Deus. É mesmo em Deus. Então, e por causa disso, nós começamos a pensar que Deus é um tirano. Que Deus é, ou você faz a minha vontade ou eu te mato. Mas não. Nós só morremos por causa do nosso próprio pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Amém? Então, estamos acostumados a mentir, roubar,
adulterar, fazer coisas sem permissão. Estamos acostumados com o adultério, com o orgulho, com o senso de superioridade. Estamos tão acostumados em sermos os maiores. Estamos tão acostumados em, sabe, em fazer os outros caírem que já nem nos importa o temor a Deus, já nem nos importa, já nem nos cabe. Somos desobedientes em todos os sentidos, mas nos achamos ainda merecedores da graça e da bondade de Deus expressa em Cristo Jesus, sabe? Mesmo sobre o domínio do mundo. Nós achamos que nós somos os melhores e que independentemente daquilo que nós fazemos, Deus tem de se sujeitar à nossa própria vontade. Só que, irmãos, não é bem assim, esquece. Apaga isso da tua mente, dá um reset, porque a partir de agora nós vamos aprender o que é a autoridade de Cristo, o que é a autoridade de Deus, quando é que é e como é que é quando é Deus a governar. E não é assim nos nossos próprios prazeres, não. Há transformação verdadeiramente. E nós podemos ler aqui no livro de Isaías, no seu capítulo número 9. Isaías capítulo número 9, versículos 6 e 7. Esperem, abro já, irmãos. Estou só aqui encontrando na minha Bíblia. Isaías 9, 6 e 7. Amém, encontrei. 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, para o estabelecer firmemente e para o amparar pela justiça e pela retidão, agora e para sempre. O zelo de Jeová dos Exércitos fará isso. Irmãos, aqui a palavra vem nos dizer explicitamente que o governo foi posto sobre os ombros de Jesus Cristo. Todo o poder, toda a autoridade, de todas as coisas que existem estão sobre o domínio de Jesus Cristo e não fora. Não é em outro lugar que nós vamos encontrar liberdade, mas é dentro dele. Ele quem foi feito o cabeça sobre todas as coisas, ele quem completa todas as coisas, amém? Então, por causa disso, nós podemos compreender que é sobre Jesus que está o domínio e o poder, e ele foi feito maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Irmãos, imagina como é que seria a vida se todos ouvissem o maravilhoso conselheiro. Imagina como é que seria a nossa fé se todos nós recorrêssemos ao Deus poderoso. Imagina como é que seríamos amplamente consolados como filhos se todos nós recorrêssemos ao Pai da eternidade e nos sujeitássemos como filhos. E imagina a paz que o mundo teria se todos nós obedecêssemos ao Príncipe da Paz. Irmãos, ele foi feito príncipe, ele foi feito cabeça, o governo sobre o trono de Davi está sobre ele. E a paz do seu reino não tem fim. Amém? Então nós podemos compreender com isso que Jesus veio nos trazer uma outra realidade com a sua vinda ao mundo. Ele vem nos mostrar várias coisas. Primeiro, nós pensamos que ele, no nosso entendimento, ele é o reprimidor, ele quem suprime toda a nossa felicidade e tira e joga fora. Amém? É isso que nós pensamos, é isso que nos fazem pensar. Que Jesus, que Deus, quando vem, ele vem só com um motivo, nos destruir a nossa alegria. Mas se eu te disser que isso não é verdade, se eu te disser que isso é uma completa mentira instalada por Satanás na nossa mente, não é assim. Deus
não veio para suprimir, para tirar nossa liberdade. Ele não veio para nos levar cativo à sua ira. Não, não. Isso é o mundo e as suas intenções que nos querem fazer pensar assim. Mas isso não é a verdade. Isso é uma completa mentira que nos fazem pensar. Jesus, quando veio na sua vinda, ele fez vários milagres e sinais aqui na terra. Dentre eles, os mais conhecidos, ele alimentou pessoas. Ele restaurou os do coração abatido. Ele curou paralíticos. Ele curou cegos. Ele levantou mortos. Ele consolou aqueles que choram. Ele deu àqueles que já não têm mais nada para viver um futuro e uma esperança na qual acreditar. Imagina, aquele a quem nós chamamos o... aquele a quem reprime felicidade. Quando nós descobrimos à luz da palavra que não, isso não é verdade. E ele prova isso em Isaías 61, que a mão do Senhor está sobre ele, pois ele lhe ungiu para declarar as boas novas, para restaurar do coração abatido, para dar àqueles que choram uma grinalda em vez de cinzas. Ele não veio para suprimir a felicidade de ninguém, mas ele veio para mostrar o que é a verdadeira felicidade. Ele veio para nos mostrar o que é a verdadeira alegria e aonde é que ela mora. No mundo passamos por muitos tipos de aflições, dificuldades, injustiças, dores, decepções. No mundo vamos passar por tudo isso. E é verdade, vamos mesmo, amém? Vamos, por parte de todo tipo de pessoas. Quer seja pessoas próximas, quer seja pessoas distantes. Mas Jesus vem nos ensinar que no seu reinado a paz não terá fim. No seu reinado, a verdadeira comunhão, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, motivada por um espírito humilde, não terão fim jamais. Jamais. Vamos ler agora Isaías número 11, Isaías capítulo número 11, versículo número 4. Isaías de 1 a 4, ou de 1 a 5. Diz assim: do toco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo dará frutos. E o Espírito de Jeová está sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová. E ele terá prazer no temor de Jeová. Não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto da sua cintura e a fidelidade o cinto das suas ancas. Mais uma verdade que nós podemos descobrir aqui é que vindo do toco de Jessé, o filho de Davi, feito rei e rei para sempre, ele não é mau. Não, tirem-se da vossa mente. Tirem mesmo. Ele é sábio, prudente, humilde, sabe ouvir, presta atenção, ama-nos mais do que a nós mesmos, de modo que morreu por nós. Alguém assim ama tirar a felicidade aos outros? Não, eu acho que não. Eu acredito que se a autoridade, o governo e a soberania, quando estiverem na sua posse, que já estão, mas no seu reino, será muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Será muito melhor do que tudo aquilo que nós podemos pensar, meus amigos.
será muito melhor, será muito maior do que toda e qualquer coisa que nós podemos pensar, porque tudo aqui no mundo é passageiro. Até aquilo que nós achamos que é uau, a verdadeira alegria, no final não. Ainda existe algo muito melhor do que isso que nós pensamos que é melhor, sabe? Existe algo muito melhor do que isso que nós pensamos que é melhor. E assim é a vida. No entanto, Ele estará no nosso meio e será para nós como o justo juiz de todos, não nos abandonando e nem nos julgando pela aparência, pronto a nos ouvir e socorrer. No seu reinado, a glória não terá fim. Todos os de coração angustiado, os que choram, os que são injustiçados, os que têm fome e sede pela sua presença, e todos quantos aguardam a sua vinda, verão o justo juiz recompensar os que lhe foram fiéis. Assim como Paulo declarou a Timóteo: corri uma boa corrida, cheguei até o fim, guardei a fé. Agora o que me espera é a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, mas não só a mim, mas a todos aqueles que aguardam ansiosamente a sua vinda. Paulo aqui vem ser um exemplo bem claro de que aqui no mundo não tem nada, não tem, esquece. A verdadeira alegria você não vai encontrar aqui. A verdadeira paz você não vai encontrar aqui. O verdadeiro amor você não vai encontrar aqui. Aquilo que você precisa você não vai encontrar aqui. Por mais que uma pessoa ou outra tenham, por mais que os cristãos sejam os iluminadores do mundo, mas que nem todos têm agido como tal. Mas eu sei que há muitos que têm agido como tal, mas ainda assim o mundo jaz do maligno. No mundo sempre haverá dor. Sempre haverá dificuldades, porque Jesus bem declarou: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é o mundo que vai me completar, não é aqui a terra que vai me fazer cheio da presença de Deus, não é aqui a terra que vai me deixar plenamente feliz, nem aqui a terra, nem os seus prazeres, nem nada do que aqui tem que vai me deixar completo. Mas há só uma coisa: Jesus Cristo, a salvação e a vida. É que no seu reinado a paz reinará. É que no seu reinado ele reinará com justiça, ele reinará com sabedoria. Todos os de coração humilde e manso correrão até ele os ouvirá a todos, ele os tratará a todos com amor e carinho. E se você pensa que eu estou a entrar na tua mente ou que eu estou a mentir-te, não. Tudo isso está a dizer verdade. Por quê? Porque está na palavra de Deus. E aliás, eu vou deixar os versículos que eu estou a falar todos aqui embaixo para que vocês lendo também possam compreender aquilo que eu estou a dizer. Por quê? Porque quando o governo, quando a autoridade, quando o domínio estão sobre o poder de Deus, acreditem, todas as coisas Ele pode e faz. Por quê? Porque nós nos entregamos a Ele. Só que, no entanto, por causa desse conhecimento que nós adquirimos, por nós sabermos que a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, você não vai encontrar aqui na Terra e em absolutamente nenhum lugar para onde você for. Não importa se vais para a Disney, não importa se vais para os Estados Unidos, para a China, Dubai, não importa aonde você vai. Mas você não vai encontrar felicidade nas coisas, mas em Deus. Eu acredito que Deus, quando nos criou, Ele nos fez completos. Aliás, Deus nos fez completos quando nos criou, mas nós perdemos parte desse ser completo quando saímos do jardim. Perdemos o quê? Perdemos a presença. E pela ausência de presença de Deus, o pecado tem dominado, as pessoas têm sofrido cada vez mais. Você olha para aquele que passa lá fome,
para aquele que está lá a sofrer com sede, para aquele que pede um socorro que não tem ninguém para lhe salvar, para aquele que a essa hora está a ser plenamente injustiçado por aqueles que só querem aceitar o suborno. Hã? Muitas são as dificuldades que nós passaremos aqui na Terra, muitas. Mas não é para nós desistirmos, não é para nós pararmos, não é para nos fazer fraquejar, não é para nós parar de ser cristão, não! É para nós persistirmos, para sermos parecidos com Ele nos sofrimentos, para que também sejamos parecidos com Ele quando, na maneira em que Ele foi ressuscitado. Amém? Então, se nós somos parecidos com Ele nos sofrimentos, se nós sofremos por causa daquilo que Ele não ama, então estamos a ser parecidos com Ele. Estamos a fazer aquilo que Ele ama. E eu sei que na verdadeira vida também estaremos com Ele. Salmos número 37, versículo 4, diz assim: acha no Senhor a mais plena alegria, e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas só é possível a segunda parte se a primeira parte estiver feita. Só se você achar no Senhor a mais plena alegria é que Ele pode completar com a segunda parte e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas se você não acha nele a mais plena alegria, tudo o que você faz é vão, é correr atrás do vento, é nada. Amém? Porque a verdadeira felicidade, pese embora você busque, eu sei que você busca, eu também busco. Mas eu já descobri que não é aquilo no mundo, não são as pessoas, não é ninguém que me vai dar. Não. A felicidade, quem me completa com Ele é o Senhor Jesus Cristo. Eu já busquei felicidade em várias coisas. Já. E sabe o que eu descobri? Que em nenhuma delas eu pude ser completo. Que em nenhuma delas eu pude verdadeiramente ser feliz, mas pelo contrário, só me ia afundando cada vez mais e mais e mais. Por quê? Porque ao invés de colocar a minha felicidade naquilo que é intrínseco, eu colocava naquilo que era de fora, naquilo que não vem de dentro, amém? E por causa disso, eu pensava, já não há mais alegria aqui, não há nada que me agregue. Mas é verdade, não há mesmo nada aqui no mundo. Mas há uma verdade, há uma coisa. Algo que ainda é verdadeiro nos nossos tempos é que o reino de Deus já se faz presente e já está a aperfeiçoar todos aqueles que de livre e espontânea vontade aceitaram, creram e obedecem ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos aqueles, peso embora sofram aqui na terra, peso embora passem por essa leve e momentânea dor, conforme chamou Paulo, eu sei que quando a glória se manifestar, todos eles estarão lá, juntos dele. Todos aqueles que choram pela justiça, todos aqueles que não têm ninguém para lhes socorrer, todos aqueles que hoje clamam fortemente para que alguém os ajude, mas ninguém os estende a mão, crendo no Senhor Jesus Cristo, eu sei que todos eles estarão lá com Ele na glória. Eu sei que todos aqueles que andam em retidão aqui na terra encontram descanso na terra, encontram descanso nos céus, encontram descanso depois da morte. Mas não é o mesmo para aquele que anda nos seus próprios caminhos. Não, não é o mesmo. Por causa dessa verdade, sujeitemos-nos à obediência da palavra do Senhor com temor e tremor. Sujeitemos-nos debaixo da sua poderosa mão por querer fazer aquilo que lhe agrada como poderoso Rei. Porque quando Ele reinar, o orgulho já não haverá, a mentira já não haverá, a falsidade já não haverá, a dúvida já não haverá absolutamente nada que impulsiona a tua carne a fazer aquilo que é mau. A felicidade, isso sim haverá. O amor, isso sim haverá.
a verdadeira justiça, isso sim haverá, mas não é nos teus próprios caminhos, não é nos meus próprios caminhos, mas é nos caminhos dele. Amém? Então, por causa disso, eu recomendo-vos fortemente que vocês o aceitem e anseiem pela presença dele como vosso Rei, Consolador, Ajudador, Justo Juiz e Recompensador daqueles que esperam por Ele, por se manterem fiéis às suas promessas. Porque o reino que virá será muito melhor do que alguma coisa que alguma vez vimos, ouvimos ou chegou ao nosso coração. Porque a palavra vem dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de nenhum homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam e que andam segundo o seu propósito. Então eu sei que se você anda segundo o seu propósito e você lhe ama, há tanta coisa que te espera que você nem imagina. Mantém-te fiel e segue os caminhos do Senhor, porque Ele tudo pode na tua vida. Mas hoje o reino dos céus está em ação. Hoje o reino dos céus já está preparando todos aqueles que vão morar lá. Hoje o reino dos céus já está procurando, já está ceifando o trigo. Hoje o ceifador já está ceifando o trigo. Hoje já estão sendo preparados, já estão sendo aperfeiçoados todos aqueles que morarão lá com Ele. Por isso eu te peço humildemente que creias no Senhor Jesus Cristo, tenha fé no seu nome, para que possas ter a vida eterna com Ele. Amém? É ouvir e obedecer. Sendo assim, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, Pai. Obrigado por mais uma palavra que o Senhor nos instruiu no nosso meio. Venha dar mais e mais palavras, Senhor, e que nós sejamos cada vez mais edificados na tua presença. É o que nós te pedimos e queremos. No teu nome poderoso, Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, estamos juntos e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.